coração. Por isso, Deus, usa o teu filho nessa hora. Usa o teu filho para louvor e honra do teu nome. Ó Deus, que nós possamos receber o que Ele vai derramar, Senhor. Que o Senhor derramou sobre Ele, que Ele vai derramar sobre esta igreja. Nós queremos receber. Nós queremos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que temos aprendido do Senhor. Ser conosco, Pai. Continue abençoando este culto, em nome de Jesus. Pastor Dai, que seja bem-vindo, fique à vontade, em nome de Jesus. Alô, som. Irmãos, graça e paz, amém? Amém. Já estou com saudade, viu, de vocês. Estou aqui para agradecer vocês por esses dias tão maravilhosos, pela administração do Senhor, esse tema tão maravilhoso, né, da expectativa ao acesso. Podemos compartilhar a vida de duas mulheres, mostrando a diferença de uma pessoa que tinha expectativa, de pessoas que tinham expectativas, e a diferença quando elas tiveram acesso às bênçãos de Deus, acesso ao trono de Deus. Eu creio que Deus falou aos corações, e eu espero que o Senhor, que vocês nunca sejam mais os mesmos. Amém? Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, nós não queremos mais ser iguais. Nós queremos ser diferentes. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, florescendo a cada dia, onde Deus tem plantado vocês, que vocês possam florescer nas bênçãos do Senhor e serem bênçãos, canais de bênçãos nas mãos do Senhor. Muito obrigada mesmo por estes dias aqui. Amém? Obrigada aos pastores, a Carmen, por ter nos convidado. E eu me senti muito honrada que o Senhor esteja recompensando a vida de vocês por isso. Amém? Muito obrigada. E estou mais feliz hoje ainda, né, com a vida do meu esposo. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Prazer estar com vocês nesta manhã. Quero agradecer o cuidado que vocês tiveram aí com a minha Hélia. Prazer estar revendo Carmen depois de mais de 25, quase 25 anos. Nós tínhamos contato rápido por telefone, mas bom revê-la. E também quero agradecer ao pastor Jurandir e a pastora Jeane por estar nos recebendo, e a toda a igreja. Fica o nosso agradecimento também. E quero dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nessa noite. O pessoal me chama de Daik. Eu pastoreio a primeira igreja batista em Laje, aqui no Vale do Jiquiriçá. Já são 19 anos aí nesta igreja, trabalhando ali junto com os irmãos lá me suportam, não é? Então nós estamos por ali trabalhando, mas já quando eu saí de Vitória da Conquista, da igreja batista Getsemane, eu já era pastor, e aí fui para trabalhar em alguns lugares e depois vim para Laje. Bom, a minha história de conversão, e eu quero ser breve para a gente não perder muito tempo na mensagem. Eu aceitei Jesus em 1988, no mês de abril de 1988, com o pastor Caio Fábio pregando em Vitória da Conquista. E ali, quando ele estava bem crente, né, continua dentro do aspecto dele lá, mas eu aceitei Jesus numa cruzada evangelística. E depois dessa cruzada evangelística, eu já conhecia a Hélia antes. Nós trabalhávamos no mesmo lugar, na mesma empresa. Ela trabalhava como vendedora e eu era encarregado do setor de crédito e cobrança da empresa. Então, mas só que nós não tínhamos nada, relação só de profissionalismo, só isso, e por aí seguia. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi uma noite de sábado, naquelas noites frias de Vitória da Conquista. Eu me propus a ir no culto, porque eu não gostava nem de crente. Eu não gostava de crente. Eu me propus ir no culto, e aí eu falei para ela que eu ia. Aí no dia que eu disse que eu ia, eu não fui. No dia que eu não disse, eu apareci na casa dela para ir no culto com ela.
E chegando lá nesse culto, ela falou, vai ter lá no culto, cadê, vai ter culto na igreja? Ela, não, eu falei, estou ruim, porque eu digo que vou para a igreja no dia de culto, e depois eu digo que não vou, e quando eu vou não tem culto na igreja, o negócio está meio bravo para meu lado. Então, e nós fomos, e quando chegamos ali, nós nos encontramos, ela falou, não, nós vamos para outro lugar, nesse lugar vai ter uma cruzada. Eu com a mente perversa, falei, cruzada, esse negócio é bom. Esse negócio de cruzada, eu já fiquei feliz com esse negócio. Só que a mente maldosa. E eu fui para uma cruzada, tinha um ginásio de esporte lotado de crente. E quando eu entrei naquele lugar, eu falei bem assim, velho, que povo idiota é esse? Todo mundo com a Bíblia debaixo do braço, cantando as músicas, batendo a paz. Esse povo devia estar tomando uma cerveja, uma cachaça por aí e tal. Aquilo, que povo mais... Irmãos, e ali naquela noite, despretensiosamente, Jesus tinha me levado àquele lugar. E assim, alguns vão para Jesus porque está doente, outros vão para Jesus porque está precisando, a vida financeira está toda atrapalhada, outros vão para Jesus porque está nas drogas. O meu caso, eu fui para Jesus porque entendi que eu era pecador e precisava mudar a minha vida. Não era doença, não, graças a Deus até hoje, estou com 56 anos, não tomo medicamento nenhum. E também não era questão financeira, pois na época eu ganhava razoavelmente bem. Então eu sabia que eu era pecador e eu precisava, e naquela noite entreguei minha vida para Jesus. Ela estava comigo, aí eu disse para ela bem assim, depois do apelo, eu falei, eu vou lá na frente. Ela falou, tu vai comigo? Ela pensou 2 vezes, eu falei, então tchau para você. E já segui meu caminho, porque na verdade ela conhecia um pouco da minha história, a gente já convivia numa empresa já há alguns anos, e ela sabia um pouquinho como eu era. Então assim, não tínhamos muita aproximação, porque eu era muito antissocial. Eu sempre fui, hoje não sou mais, né? Mas eu era muito antissocial. Então eu não tinha muita relação com as pessoas, nunca fui muito de chamego, dessas coisas. Então eu era muito antissocial. E eu aceitei Jesus, e o primeiro estudo que eu tive foi com os jovens da Jocum, Jovens com uma Missão, que fez o primeiro trabalho comigo de estudos, inicialmente para conhecer a Bíblia. Embora eu já li a Bíblia desde os 6 anos de idade, eu comecei lendo a Bíblia muito cedo, em uma família católica, mas eu li a Bíblia. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler e escrever, e eu aprendi dentro de casa com minha mãe, eu já sabia, então eu já li a Bíblia, comecei muito cedo. E eu fui, depois desse trabalho com o pessoal da Jocum, uma semana depois eu fui para um culto, na Igreja Batista Getsemane, que Carmen acabou de falar, e quando eu cheguei lá, era um culto missionário. E quem estava ministrando no culto era Maricélia e Carmen. Era uma noite chuvosa de sábado, frio, e eu chego naquela igreja, um estranho no ninho, todo cabreiro, todo cheio de dedo, todo desconfiado, e fiquei quietinho lá no meu canto. E 15 dias depois Deus me chama para o ministério. Foi muito rápido. Paulo foi com no primeiro dia que Paulo aceitou Jesus, ele já foi chamado para o ministério. No primeiro dia. Eu ainda demorei 15 dias para entender que Deus tinha um ministério na minha vida. E então, a partir do momento que eu entendi que Deus tinha um ministério na minha vida, um chamado para a minha vida, eu comecei a me comportar como um homem, sem muito conhecer essas coisas de igreja, essa linguagem de igreja. Eu crente, eu não sei o que, eu não sabia nada disso. E falava de obra, eu pensei era fazer cocô. Não era. Então minha mãe falava isso, né? Minha mãe, o menino vai obrar, o menino vai não sei o quê. Aí eu pensava, quando falava de obra, eu pensava que esse negócio aí, que era estranho aí. Aí eu falei, rapaz, eu não entendo nada, né? Então, ficava com aquilo na minha cabeça, não sabia. Depois eu fui me aproximando das pessoas que eram envolvidas com esse trabalho, que era Carmen, Maricélia, embora assim muito bicho do mato, sempre muito distante deles. Não sei se era timidez ou para que ninguém entrasse no meu lugar de distanciamento.
Então, sempre fui desse jeito na igreja. E meu pastor, quando pregava, que já foi o pastor Sebastião Moraes de Santana, tudo que ele pregava, qualquer versículo que ele citava, eu olhava na Bíblia para ver se era verdade o que ele estava dizendo. Então, tudo, eu tinha que saber tudo. Tanto com 6 meses de crente, eu já tinha lido a Bíblia praticamente toda. E assim foi minha vida. E se eu estou parafraseando, correndo, porque senão vai faltar tempo aqui para a gente trazer a mensagem que nós queremos trazer. E desde então, irmãos, quando eu aceitei Jesus naquela igreja, eu sempre fui, era assim, um homem de festa, de farra, de prostituição. Aos 22 anos eu já tinha experimentado tudo isso. Quando eu chego ali, eu falo, agora eu quero mudar, a minha história precisa ser mudada em Jesus. E eu não quis mais me envolver com nada que se diz mundo. E não quis mais mesmo, e fiquei na igreja durante muitos anos da minha vida, tanto que 8 anos depois é que eu comecei a namorar com Hélia. 8 anos depois. E durante todo o tempo eu me dediquei à obra do Senhor. Então já são 34 anos da minha vida envolvido com congregação, abrindo trabalho, pregando o Evangelho. Eu não quis me envolver com os jovens da igreja. Eu não quis me envolver com os jovens da igreja. Eu ia para os cultos dos jovens, mas eu ficava arredio, porque o que eles gostavam não era o que eu gostava. Eles queriam curtição, comer pizza, bater papo, ir para cinema. Eu falei, isso não é nada para mim. Meu negócio é mais diferente. Não estou dizendo que não possa fazer isso. Não estou dizendo que não. Mas isso não é prioridade para quem é convertido. Isso não é prioridade. Até hoje eu tenho dificuldades com essas prioridades dos crentes modernos, que eu não sou tão moderno, mas eu faço parte desse contexto contemporâneo, então eu fico questionando isso. Tá, irmãos? E aqui estamos. Criamos uma missão, já são 17 anos, chamada Missão 7, a partir de uma palavra profética que Deus me deu. E muito cedo eu entendi na igreja que eu precisava ganhar pessoas e fazer discípulos e cuidar desse povo e colocar no departamento da igreja. Então, eu ia lá, ganhava, eu discipulava e depois eu observava qual eram as características ministeriais dessa pessoa, o que ele gostava de fazer, e depois eu introduzia ele no departamento da igreja. Eu comecei fazendo isso sem ser pastor, sem ser nada, apenas membro da igreja. E os anos passaram e eu recebi uma palavra profética do pastor Haroldo Cabalheiros, dizendo que ele teve uma visão e na visão ele me chama na frente. Era um auditório mais ou menos desse tamanho, cheio de pastores, só pastores. E todo mundo que ia lá, ele tinha uma profecia, tinha uma revelação. Eu falei, Deus, e eu fiquei na minha lá e falei, vou nada para esse cara orar, nada. Todo mundo que vai lá, ele bota a mão, cai, todo mundo que vai lá tem uma palavra, todo mundo que tá, não vou não, isso não dá para mim não. E eu fiquei lá no meu canto, só que depois que todos foram, o único que não foi eu. E eu fiquei lá pensando assim, eu falei, rapaz, eu sou muito metido mesmo, viu? Eu comigo, viu? Sou muito orgulhoso, mas rapaz, Deus quebra esse homem, pelo amor de Deus, que não pode ser assim. Aí fiquei constrangido e fui. Quando eu chego na frente, eu fui fazendo aquela oração de crente, viu? Fui assim, se ele botar a mão na minha cabeça, não é de Deus. Se ele botar a mão na minha cabeça, aí depois eu explico para você por que eu botar a mão na cabeça. E aí, quando eu cheguei perto dele, ele foi botar a mão na minha cabeça, Aí ele botou a mão no meu ombro. Ele falou, Daik, sabe o que Deus me mostra de você? Daik, Deus me mostra que de janeiro a março você vai pegar peixes, de março a junho você vai limpar os peixes, de junho a setembro você vai tratar os peixes, e no ano seguinte eles serão ministros de Deus. Foi a palavra que ele me deu. E aí, quando eu voltei para os bancos, os caras falaram bem assim, os outros falaram, mas tu já faz isso o tempo todo na igreja? Você já faz isso, tu pega o pessoal, ganha, você discipula, você descobre os dons e talentos e depois você coloca para atuar na igreja. Então, só foi uma confirmação. E aí, Missão 7 surge disso, de semear o Evangelho, trazer edificação para a vida das pessoas, treiná-las e enviá-las para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Isso tem sido a máxima do nosso ministério, e a Missão 7 faz parte desse trabalho. E aí nós temos aí, se você quiser conhecer mais da Missão 7, no Instagram, você vai colocar aí, tem Instagram, tem o Facebook, tem o site também, nós temos o YouTube. Então, Missão 7 Oficial, se você colocar lá, você vai encontrar todas as informações, tudo que a gente tem desenvolvido durante esses anos todos aí no ministério.
Só a Missão 7 são 17 anos, é uma instituição toda registrada, toda legalizada, tudo dentro dos conformes, porque eu sou meio legalista com essas coisas. Então, tudo legalzinho, e nós treinamos pessoas. Recentemente nós tivemos uma escola de missões, foram 51 alunos de 15 igrejas, de 3 instituições, denominações ali sendo treinados para propagar, para ajudar a igreja. A gente só trabalha com gente que quer ajudar a igreja. Nosso lema é: você participa da escola de missão e você chega lá para o seu pastor e para a sua pastora e diz assim: estou aqui, me bote para fazer o que quiser, eu vou fazer. A gente treina a gente para isso, só para isso, tá? Muito bem, queridos, então esse é um resumo. Conosco aqui tem algumas pessoas da igreja hoje aí, viu? Eu acho que tem, estou vendo ali lá no fundo. Fica em pé aí o povo uns estão morando aqui, os dois, Emily e Gustavo já estão morando aqui, está a Ana lá atrás, Indiamara e Gil, tá? São lá da nossa igreja, primeira igreja Batista em Laje. Tem parentes aqui, estão parentes de Silvana. Silvana está por aí? Olha lá, Silvana está lá, tá? Então ele está Silvana, mais a família ali. Então Deus abençoe, obrigado por vocês estarem aqui. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, por favor, no livro de Marcos, capítulo 2. É uma mensagem que você já ouviu muitas vezes. Muitas vezes. Marcos capítulo 2. Você não precisa ficar em pé não, sentadinho mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, e baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfemas ou blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, logo conhecendo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pai, aplica a tua palavra nos nossos corações nessa manhã, para a glorificação do Senhor. Amém? Queridos irmãos, nós temos um número muito grande de evangélicos no Brasil, dito evangélicos, e eu quero que você acompanhe comigo o que eu vou lhe dizer. Talvez você fique até chocado, e você pode dizer assim: ah, mas eu não concordo, respeito, mas eu trabalho já com missões há muitos anos, são 34 anos da minha vida envolvido nesse contexto, e eu gosto de fazer pesquisas a respeito de missões. Pesquisa. Embora o nosso tema seja da expectativa ao acesso, eu vou trabalhar o tema, mas eu preciso trabalhar a questão dos aspectos. Por exemplo, nós temos 50 milhões de pessoas todos os anos que morrem sem Jesus. 50 milhões de pessoas que morrem todo ano no Brasil sem Jesus. Sem Jesus. E aí você começa a pensar, será que essas pessoas morreram, já ouviram o Evangelho, ou quantas delas foram salvas? São 50 milhões de pessoas que morrem. E aí você começa a pensar nisso. Agora, eu digo para você que desse universo de 100% de pessoas que se convertem e que vão para as igrejas evangélicas, de 80% a 90% dessas pessoas são desviadas.
ficam desviadas. De 5 a 10% ficam nas igrejas. E alguns desses 5%, desses 10%, 5% não ficam firmes na igreja. Eles não se envolvem nas coisas da igreja. Vem de vez em quando acha que deve vir, quando está com problema chama o pastor, quando toma decisão errada não consulta ninguém, depois que a coisa aperta vai lá e procura. Então, só que essas pessoas, muitas vezes, esses que vão para a igreja, desse universo de 100%, que ficou apenas 10% firmes, que assim eu quero dizer, são pessoas que elas vão para a igreja com uma necessidade imediatista. Eu fui para a igreja porque eu estava doente, porque eu estava precisando de cura, aí vem para a igreja. Ou vem por uma questão temporal, ela vem porque está vivendo uma dificuldade no casamento, na relação, a coisa não está muito boa dentro de casa, ela vai ficar ali, depois que resolve os seus problemas, ela não quer mais saber da igreja. E outras, nos nossos dias, e se você for fazer uma pesquisa mais profunda, a questão maior do evangelho no Brasil hoje é materialista. É materialista. E aí você pensa assim, mas que evangelho materialista é esse? É aquele evangelho que você propõe dizendo, você vem para a igreja, faça a sua campanha, você vai ter uma casa nova, você vai ter um carro novo, você vai ter um sucesso na sua vida, da expectativa ao sucesso, né? Que não é acesso, mas ao sucesso. E aí você começa a pensar nisso, nessas questões sociais, e as pessoas vão chegando. Mas quando você pensa assim, de fato, quem é evangélico? Aí entra a questão maior. A questão maior. De fato, quem é evangélico? Então vamos pensar. Você sabia a origem da palavra evangélico? Você conhece? É boas novas. O mais simples é me dizer isso. É boas novas. Não. Dr. Lloyd Jones, um especialista em missões, ele faz um estudo sobre a originalidade etimológica da palavra evangélico. Então, evangélico é aquele que é evangélico aqui? Levanta a mão os que são evangélicos. Por favor, não tenham vergonha não. Não já fique cismado comigo. Então tá. Então você é evangélico. Bom, então, etimologicamente, a palavra evangélico significa aquele que evangeliza. Evangélico é aquele que evangeliza. Então, esse povo todo que está nas igrejas evangélicas, aí você começa a questionar, de fato, será que eles são evangélicos? Bom, vamos lá. Se você pegar 100 pessoas, vamos colocar só 100. Quantas dessas 100 pessoas já evangelizou? Quantas? Aí você disse, eu já evangelizei. Bom, agora vamos para o segundo ponto. Quantos destes que foram evangelizados foram discipulados? Vamos para mais um ponto. Você evangelizou, mas a pessoa se converteu? Você evangelizou, a pessoa se converteu, a pessoa foi discipulada, aí você vai cair nos percentuais. Vamos pensar, de 100, você já ganhou quantos? Você acha que caiu para quanto? Você evangelizou? E quando nós chegarmos no percentual, nós vamos encontrar apenas 10%. E 10% destes estão trabalhando na igreja. Olha, eu não sei o número de pessoas que tem aqui, mas eu tenho certeza quase absoluta que falta gente em determinados departamentos para trabalhar. Porque quando fala, não posso, estou pegado, estou com isso, estou com aquilo, e arranja mil desculpas, mas não estão ligados. Então, se você pegar uma igreja de 1000 pessoas, você vai encontrar apenas 30% delas envolvidas na igreja. Aí você diz assim, pastor, por que apenas 30%
estão trabalhando, porque os outros 70 não querem trabalhar na igreja. Não querem trabalhar na igreja. E aí você vai e você começa a pensar, assim, por que fulano tem tantos cargos na igreja? Aqui eu sei que tem gente que tem mais de 3 cargos ou 4 cargos trabalhando, é no departamento infantil, é no louvor, é aqui, é ali, é acolá. Aí você fica no banco e diz assim, por que o fulano tem 4 cargos na igreja e eu estou aqui sem nenhum? Porque talvez você nunca disse que você queria trabalhar na igreja. Mas será? E ainda diz assim, mas o pastor nunca me chamou para fazer nada. Voluntariedade, ela se inicia com ação. O voluntário chega aqui e diz assim, você está precisando de mim? Estou pronto a servir. Porque esse negócio de ficar indo atrás, e aí vai bajula, e aí, não, o dia que eu quiser eu vou. Não, para a gente não serve. Para a gente não serve. Queridos irmãos, nós, da igreja brasileira, nós estamos com muitas dificuldades. Porque uma das características daquele que de fato é crente, que conheceu Jesus, ele quer levar mais um pecador a conhecer Deus. É verdade isso? É verdade. Porque quantos aqui neste lugar, o dia que tomou a decisão, entendeu que era pecador e que precisava de Jesus, e que Jesus tocou na vida, e que veio para frente chorando, com poucos dias ele começou a pregar para a família, a pregar para os irmãos, a pregar para os vizinhos, falar, Jesus mudou minha vida, não sabe nem muito de Bíblia, mas Jesus mudou minha vida, e eu quero que Jesus mude a sua também, porque ele teve uma experiência com Deus. Mas aqueles que vêm para a igreja apenas porque queriam um carro, queriam uma casa, ou queriam uma cura, ou queriam algo, geralmente eles recebem isso, mas ele não teve a experiência de entender que é pecador, e porque ele é pecador, se ele não tomar uma posição na vida dele, e se arrepender dos seus pecados, ele não vai para o céu. Então quem não vai para o céu, não tem interesse que outros vão. Eu não sei se aqui tem gente assim. Eu só estou falando. E aí nós vamos para o texto para ver se encaixa no que nós estávamos conversando. A Bíblia diz que quando Jesus entrou lá em Cafarnaum, chegou em Cafarnaum, ele ficava em uma casa, que era a casa de Pedro. E ele ficava lá, e o povo da região sabia que Jesus estava lá. E logo se ajuntou muita gente para ouvir a mensagem. Irmãos, a mensagem de Jesus era mensagem de arrependimento, era mensagem de mudança de vida. E a Bíblia diz que ele estava anunciando a palavra. Qual era a palavra que era anunciada? A mesma de João: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e crença no Evangelho. Jesus estava pregando isso no versículo 2, está aí na sua Bíblia. E a Bíblia diz que ali apareceu um homem que foi trazido por 4 pessoas. Ele era paralítico. Cadê Ana? Ana? É Ana? É Ana? Tome seu lugar, Ana. Apareceu o paralítico. Ana, eu chamando Ana, ela nem sabe que o nome dela é Ana. É Ana. Ou era o celular que era? Ana Beatriz. É porque chama ela de Bia? Ah, então pronto. Então vamos lá. E aí, queridos, eu quero pegar esses 4 homens, esses 4 personagens que estavam aqui, que são 5 personagens, que teve a intenção de trazer alguém para perto de Jesus. Então eu quero esperança. Cadê a esperança? Ponto de esperança, fica em pé aqui para todo mundo te conhecer. Aí, esperança. Esperança
ela foi lá conversar com o paralítico. Quem é o paralítico aqui da personagem nossa? Ana. E falou: olha, Jesus está por aí. E Jesus você precisa ir para Jesus. Ela começou a gerar uma expectativa no coração do paralítico. Começou a gerar uma expectativa. Mas Ana foi bater em algumas portas para convidar outras pessoas para ajudá-la. Mas aí Ana vai lá, Esperança agora vai buscar outras pessoas. Vai lá e toca por aí. Depois eu vou falando. Vai, pode seguir aí. Ela foi buscar outras pessoas. Mas aí, dá uma paradinha, por favor. Dá uma paradinha. Ela foi buscar algumas pessoas, só que Esperança chegou, bateu na porta de um crente para pedir ajuda para o paralítico. Só que o crente que ela foi pedir ajuda, não estou dizendo que é a senhora não, viu? Era um crente que não tinha esperança nenhuma. E quando bateu na porta, falou: olha, eu estou com um paralítico ali, eu preciso de ajuda para levar esse paralítico para perto de Jesus. Desesperança falou: ah, comigo não vai dar certo não. Nada dá certo na minha vida. Nada dá certo na minha vida, para que eu vou levar essa pessoa para lá? Não dá certo. Então, não resolveu o problema. Não resolveu o problema. E Esperança continuava só. Mas aí Esperança foi bater em outra porta. E Esperança bateu na porta de alguém que tinha fé. Onde é que está o... E foi lá para perto, correu para perto para ajudar. Deixa Esperança aí e você vai lá, viu, fé? Deixa Esperança no meio do caminho, porque Esperança vai ficar batendo em portas. E agora Esperança, ela sabe que para levar o paralítico não dava para ser apenas dois, ela e fé. Precisava levar o paralítico, porque queria levar esse paralítico. Só que agora o paralítico falou assim: ó, Esperança chegou perto de mim, agora chegou fé perto de mim. Olha, o meu coração está cheio de expectativa. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. E agora o que acontece, irmãos? Esperança bate em outras portas. Só que Esperança, ela bate na porta de alguém que nunca conseguiu perseverar na vida. Pega o cargo da igreja hoje, começa a trabalhar hoje, 3 meses depois já não deixa para lá o cargo da igreja. Ah, vou fazer uma coisa aqui, deixa no meio do caminho. Quantos crentes existem no meio das nossas igrejas que começam as coisas e nunca terminam? Começa, vai até o meio, mas não chega ao fim. E aí, Esperança está buscando alguém que seja essa pessoa que está determinada a ir até o final, e ela vai lá e bate na porta de perseverança. Cadê perseverança? Você pode aplaudir perseverança aí? Perseverança. E agora, perseverança já segue para estar perto agora da pessoa que estava paralisada, que estava precisando de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento. E aí, meus irmãos, Esperança continua buscando. Só que Esperança bateu na porta de uma pessoa que essa pessoa, ela nunca quis nada na vida dela. Nem a esperança de salvação. Não quis nada. E ela foi batendo em portas. Talvez ela bateu na tua porta e te chamou, dizendo: olha, vamos lá me ajudar, porque eu preciso levar um paralítico até Jesus. Aí só que você disse assim: mas eu estou muito pegado no trabalho, eu trabalho muito. E aí não dá para eu ir. Ah, mas eu não posso porque eu tenho a escola, porque eu tenho os meninos. E foi batendo em portas, e ela já não aguentava mais bater em portas e pedindo ajuda, porque ela não queria fazer festa, ela queria levar alguém até a presença de Jesus. Ela queria que alguém tivesse acesso a Jesus. Talvez bateu na sua porta e você deu 1001 desculpa. Ah, é porque meu marido é descrente, é porque hoje eu não posso, é porque eu marquei compromisso com fulano de tal, é porque eu tenho já um compromisso com outro. Talvez o compromisso não fosse tão interessante. E foi batendo em portas. E aí, perseverança entendeu que aquela pessoa, aquele paralítico, para ter acesso ao Senhor, também precisava de salvação. E aí vai lá e bate na porta de salvação.
Você pode aplaudir Jesus? Agora fecha-se um ciclo. O ciclo agora está se fechando. Mas, queridos irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens levaram alguém até Jesus. Eles foram conduzindo alguém que agora trazia esperança no seu coração, mas não podendo se aproximar de Jesus, porque havia muita gente naquela casa, na porta daquela casa. O que eles fazem? Eles vão para o telhado da casa do cara e chega lá e arrebenta o telhado. E aquele telhado era formado de quê? Qual era a estrutura daquela casa? A estrutura daquela casa, irmãos, daquele telhado, era de palhas, de barro, de algumas esteiras, que nós sabemos o que é esteiras. E eles rompem aquilo ali para trazer aquele homem até perto do Senhor. Aquela casa era sustentada por vigas de madeira. Eram as estruturas das casas geralmente construídas pelos judeus naquele dia. Então, ele teve acesso por uma escada, chegou no telhado, porque os judeus subiam uma escada para ficar no telhado da casa, tipo uma lajezinha para orar. E agora eles chegam e faz aquilo ali. Sabe, queridos, quando Jesus, eles agora fazem isso, e leva e baixa aquele paralítico para ter acesso a Jesus, pois Jesus estava no meio da casa, e eles entenderam, porque a multidão estava cercando, eles precisavam descer aquele paralítico com acesso até Jesus. Quando eles vão fazer isso, Jesus, a Bíblia diz que é compassivo naquele momento e solidário àquele ato daqueles homens. E Jesus agora, ele olha para aqueles homens. Jesus não olhou primeiro para o paralítico, Jesus olhou para os homens, e o texto diz assim: e Jesus vendo-lhes a fé, agiu na vida daquele cidadão. Jesus sempre oferece soluções mais profundas. A sua vida, ela pode estar do jeito que ela estiver hoje. Eu não sei como você está, mas se você quiser mudar de vida, você pode ter certeza. Se você não está satisfeito com a sua vida espiritual, com a forma de crente que você está vivendo, desse formato que você está vivendo, Jesus pode mudar a sua história hoje. O acesso está livre para qualquer um. O acesso está livre para mim, está livre para você, para o pastor Jurandir. Qualquer um que quiser acesso a Jesus terá acessibilidade. Pode estar em cadeira de roda, pode estar com muletas, pode estar no melhor carro do ano e estar bem nos movimentos das pernas, mas entenda uma coisa, que em Jesus nós podemos chegar a qualquer hora, e se nós queremos mudança de vida, nós precisamos ter acesso a Jesus. E aí nós teremos as respostas, as soluções mais profundas para as nossas vidas. Quando aquele homem chega perto de Jesus, Jesus vê a fé dos outros, mas Jesus olha para ele, e Jesus não disse assim: eu vou logo curar você. Não, Jesus disse para ele assim: perdoados são os seus pecados. Você precisa estar com seus pecados perdoados pelo Cordeiro. Jesus olha a fé daqueles homens e disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Diz para ele levantar e andar? Diz para ele levantar e andar? Perdoados são os teus pecados. A questão maior que nós precisamos entender, que nós só seremos salvos em Jesus se os nossos pecados forem perdoados. Se os seus pecados não forem perdoados, você não é salvo. É mesmo, pastor? Porque tem a salvação, aí a salvação vem através de reconhecer que eu sou pecador, eu preciso me arrepender dos pecados, e eu preciso agora caminhar com esse Jesus que perdoou os meus pecados. E aí foi o que aconteceu aqui. Só que quando Jesus faz isso, algumas pessoas questionaram ele, porque na cultura judaica, nenhum homem tinha poder para perdoar pecados. Mas Jesus não era qualquer homem. Jesus
é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, só o Messias tinha poder para perdoar pecados, e o Messias estava presente naquele lugar, e aqueles homens queriam ter acesso ao Messias, e foi gerado toda uma expectativa na vida daquele paralítico, para ter acesso e para ser livre. Queridos irmãos, quando aqueles homens começaram a blasfemar, eles ficaram escandalizados, porque eles não sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus fazia alguns milagres, mas eles não sabiam que ele era o Messias. E Jesus então fez todo o diálogo dizendo assim: qual é mais fácil? Dizer que são perdoados o pecado ou pegar a cama e andar? Mas o bojo da história é que para aquele homem que foi gerado tanta expectativa no coração dele para ser curado, ele precisou de ajuda. Será que eu estaria disponível? Será que você estaria disponível para fazer com que as pessoas tenham acesso a Jesus? Pois eu digo para você nessa manhã, se você não está evangelizando, você está privando pessoas de ter acesso a Jesus. E você é inteligente o suficiente para saber N formas de evangelização. Mas se você não está evangelizando, você está privando pessoas de terem acesso a Jesus. E aqueles homens se juntaram e pegaram aquela cama e aquela pessoa que estava paralítica, precisando de acesso, e trouxeram a presença do Senhor. Um caminho a percorrer. Vocês acham que foi fácil? Só quente, poeira, dificuldades na caminhada. Alguns largaram o emprego para ir fazer. Vire para ir, para você ver se está sendo fácil a caminhada para trazer. Imagine se aquele paralítico fosse um pesadinho igual eu. Não seria tão fácil. Sofrimento, né, Esperança? Cansou, doeu. Jesus estava naquele lugar. Alguém me ajuda aqui com esse púlpito, pastor, me permita? Alguém me ajude aqui. Sabe, quando eles chegaram com o paralítico, Jesus olhou logo o paralítico, olhou para a fé deles. Pode baixar. Jesus olhou para a fé desses homens, olhou para a esperança, olhou para a fé, olhou para a salvação, olhou para a perseverança. E Jesus vira e diz: perdoados são os teus pecados. Agora estava no acesso. Primeiro não era a cura. Eles vieram por causa da cura. Mas Jesus diz: perdoados são os teus pecados. Porque a salvação para a igreja ir para o céu tem que estar com os pecados perdoados. Os pecados precisam estar perdoados. Você, como igreja de Cristo, precisa se mover, se mobilizar para levar pessoas, para que essas pessoas tenham acesso até Jesus. Como é que você vai gerar a expectativa? A expectativa é gerada através de evangelização. E quando o homem entende que ele é pecador e que ele precisa de algo mais, não apenas de cura, de libertação, de casas ou de carros, ele se rende ao Senhor Jesus. Você está disposto a isso? Você está disposto? Então fique de pé. Fique de pé. Obrigado. E vamos juntar agora a nossa
a nossa esperança, a esperança da irmã, a salvação, a fé e perseverança. E eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Deixe eles coladinhos fazendo a corrente. Estenda as mãos para cá. E quando aquele paralítico foi colocado no meio, foi gerada uma expectativa no coração de todo o povo que estava ali. Rapaz, conseguiram acesso até Jesus. Conseguiram acesso até Jesus. Igreja de Cristo, neste lugar, você precisa levar pessoas a Jesus. Você precisa ver os milagres acontecendo. Você precisa ver os extraordinários de Deus acontecendo. Depois de discutir com os fariseus, com os escribas, Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te. Essa forma didática de trazer o evangelho é dizer que o Senhor, Ele está neste lugar para operar na sua vida. Eu tenho visto Deus